Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem finalizamos com Daniel na cova dos leões. E é tão maravilhoso ver como o rei Dário, se angustia quando fica na posição, onde ele não pode recuar, e ele lança Daniel na cova dos leões. E o texto fala que de manhã logo cedo, o rei Dário ele não conseguiu dormir de aflição, e de manhã bem cedo ele se levanta apressadamente, vai à cova dos leões, e quando ele chega lá ele grita, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, E aí o decreto do rei Dário, foi para todas as nações, todas as raças, nações, línguas de todo mundo. Olha só qual foi: paz e prosperidade. Decreto que todos do meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas dos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Que extraordinário, não é? Olhe, nós vimos nessa trajetória de Daniel que Nabucodonosor exalta o Deus de Daniel. Agora o rei Dário também exalta o Deus de Daniel, não é? Olha que maravilha, porque um jovem, ou seja, um não, 4, decidiram fielmente obedecer ao Senhor. Que lindo isso, não é? E a visão das 4 bestas está no capítulo 7, que é a nossa meditação de hoje, Então nós vamos ver que Daniel já estava aqui com 50 anos de exílio ali no reinado de Babilônia, Em Ezequiel 17:3, Ezequiel também teve essa visão, uma visão semelhante a essa que Daniel tem aqui. E que nós vamos ver a correlação dela com Apocalipse capítulo 13. Então, capítulo 7, anteriormente, durante o primeiro reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado na sua cama, e escreveu o que havia sonhado e o que viu. Naquela noite, minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava um grande mar, com fortes ventos, soprava em todas as direções, então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. A segunda parecia com um urso, levanta e devora a carne de muitos. A terceira besta, leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Ele foi dado uma grande autoridade. No quarto, então, a minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível e assustadora, e muito forte. Devorava e despedaçava sua vítima com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Era diferente das 3 outras e tinha 10 chifres. Enquanto olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a este. Este chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Então eu observava e foram colocados alguns tronos. Anciões se sentou
E o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e o cabelo como de pura lã. Sentava num trono de fogo com rodas e chamas ardentes. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos, né? Então, aqui a gente vê que o livro de Daniel, ele praticamente se divide em duas etapas, não é? A primeira falando da trajetória do povo no exílio babilônico, os desafios e os grandes milagres que Deus fez, e a segunda parte é a parte que tem muita identidade aí com o fim do mundo, né? Com o Apocalipse, né? Com o cumprimento da profecia. E aí, depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra, soberania, para que povos de todas as nações, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno e não terá fim, e seu reino jamais será destruído. Então, está falando aqui do próprio Jesus, né? Então, a gente tem muito simbolismo aqui, né? A gente vai identificar os impérios, os reinos, que são retratados por estes animais. O mar vai simbolizar aqui várias nações em momentos de tribulações. Lá em Isaías 17, ele fala sobre os ventos, né? Os 4 ventos. Aqui já está falando sobre este mar revolto, né? O leão aqui, que é a primeira besta aqui, representa o quê? O Império Babilônico, Nabucodonosor, né? E aí nós vamos ver que logo em seguida vem o urso, que é o Império Medo-Persa, né? Que a gente vai ver ainda aqui no livro de Daniel. E o leopardo, o reinado grego sobre o comando de Alexandre o Grande, né? E o quarto animal é o Império Romano. Então a gente vê aqui, né, todos representados aqui nessa visão de Daniel. Capítulo 8 é a visão de um carneiro e de um bode. Durante o terceiro reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. Depois da primeira, nesta visão eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elam, em pé junto ao rio Ubai, né? E aí nós vamos ver que essa visão aqui, essa data aqui dessa visão de Daniel é 550 antes de Cristo, né? Que aí nós vamos ver que Ciro vai estabelecer o reino medos-persas, né? E aí nós vamos ver aqui que ele levantou os olhos e viu um carneiro com 2 chifres compridos em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois o outro. O carneiro dava chifrada em tudo em seu caminho. Para o oeste, para o norte, para o sul, ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar as suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso, né? Então aqui nós vamos ver que esse carneiro aqui, que a gente tinha visto, é o Império Medo-Persa, né? E logo em seguida, no versículo 5, enquanto eu observava, de repente surge um outro animal, é um bode, surgiu do oeste, atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Este bode, que tinha chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro, e os 2 chifres que tinha visto em pé junto ao rio avançou sobre ele, né? Então aqui nós estamos vendo o bode aqui representa os poderes políticos pagãos, né? Porque logo em seguida nós vamos ver aí, né, aparecendo Alexandre o Grande, né? Então 4 reinos aí, luta com 4 generais de Alexandre o Grande. E Gabriel vai explicar esta visão, né? O próprio anjo Gabriel. Enquanto eu, Daniel, estava a entender o significado da visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim. Eu ouvi uma voz humana vindo do rio Lai e gritar: Gabriel, explica a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei aterrorizado.
e me prostrei com o rosto no chão. E ele disse: Filho do homem, você precisa entender que acontecimentos e visão se refere o tempo do fim, né? Então, falei aqui, né, que essa segunda parte do livro de Daniel temos aí muita semelhança com o livro de Apocalipse. Então, ele disse: Estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois do tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa o reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, o grande, com chifre entre os olhos. Ele representa o primeiro rei império grego, né? Que eu havia falado um pouquinho antes. No final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre em intrigas. Será um mestre do engano e se tornará arrogante e destruirá muitos sem aviso. Olha só essa visão de Daniel, né? Então eu, Daniel, fiquei abatido, doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e eu não conseguia entendê-la. Então, nós vamos ver, né, que em meio ao exílio babilônico, né, Deus não dá visão só do presente, só da restauração de Israel, mas dá visão muito além a Daniel. Capítulo 9, a oração de Daniel pelo seu povo. Isso é inspirador para mim e para você. Olha só, era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônicos. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor e confessei. Então aqui o profeta Daniel, meditando nas escrituras do profeta Jeremias, percebeu que já tinha se passado, né? Estava ali para se findar os 70 anos profetizado do exílio babilônico, né? E aí Daniel, logo que ele percebe que está já no final desse tempo dos 70 anos, que era o período do exílio babilônico profetizado por Jeremias, o texto fala que ele orou ao Senhor Deus e confessou. Ele confessou o quê? O pecado da sua nação, né? Ele se colocou na brecha pelo seu povo, pela sua nação, pedindo a Deus o cumprimento da profecia, dizendo a Deus: Deus, cumpriste tua palavra e fizeste conosco, com os nossos governantes, exatamente como havia advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriu. No entanto, não quiseram buscar a tua misericórdia. Nosso Deus, nós nos afastamos dos nossos pecados e não reconhecemos a tua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia prometido. Senhor, nosso Deus, foi justo de fazer todas essas coisas, pois não te obedecemos. Então ele chama para si o pecado da sua nação e clama pela restauração de Israel, né? E aqui, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para os teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina e ouve-me, abre os teus olhos e vê a desolação, vê a nossa cidade, a cidade que leva o teu nome está em ruínas. Ó Senhor, ouve, perdoa, Senhor, atende-nos e age por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois o teu povo, tua cidade carrega o teu nome. Então Daniel nos ensina tantas lições, ensina-nos a permanecer firmes,
tomar a decisão de permanecermos firmes em obediência ao Senhor. Mas Daniel também nos ensina a nos colocar na brecha pela nossa nação, nos arrependendo pelos pecados da nossa nação. Que propício isso, né? Falarmos sobre isso no mês de setembro. Deus convoca todos os seus filhos para que se coloquem na brecha pela sua nação. Arrependa-se pelo pecado da nossa nação. Peça ao Senhor a restauração. Aqui Daniel pediu a restauração de Jerusalém. Eu conclamo você a pedir que Deus restaure a nossa nação. Tire da nossa nação a corrupção. Tire da nossa nação tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que é contra os mandamentos da palavra de Deus. Sabe, se levante como aquele atalaia que se coloca na brecha pela sua nação. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Nos colocamos aqui, Senhor, sabe, na posição de Daniel, que clamou pela sua nação, e nós queremos clamar pelo Brasil. Restaura o nosso Brasil. Senhor, tira do nosso meio a corrupção. Deus, em nome de Jesus, coloca no poder homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, com a tua verdade, papai. Sabe, nós queremos nos arrepender pelos pecados cometidos pela nossa nação e pedir que o Senhor restaure o Brasil e nos faça viver num país justo, num país que teme ao Senhor, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.